Olá, turma linda, tudo bem? Que alegria poder estarmos juntos mais uma vez aqui pela nossa conexão via internet. Nesse momento você está aqui no YouTube acompanhando os procedimentos relacionados ao sucesso acadêmico. Parabéns pela sua dedicação e seu compromisso acadêmico, tá bom? Nesse vídeo nós iremos apresentar 4 aspectos fundamentais para que você possa ter sucesso relacionado ao seu desempenho acadêmico. Nós vamos falar um pouco sobre como você fazer os resumos que foram solicitados para você durante o semestre, os exercícios, ok? Como você fazer os exercícios e algumas dicas também sobre a apresentação oral e sobre as apresentações de PowerPoint. E, é claro, no final eu queria dar algumas dicas gerais de formatação e sobre prazos de entrega, que é o principal, os prazos de entrega. Então vamos lá, primeiramente para o resumo. É importante que todos possam ter consciência de que, por exemplo, aqui está uma capa. Essa capa está disponível no e-mail, modelo de capa, a partir do formato da BNT, que é a Associação Brasileira de Normas e Técnicas. E aqui está basicamente, você vai colocar o seu nome, o seu RA e o número, ok? Veja que está numa só linha. Então, e colocar, por exemplo, nesse caso aqui do resumo. Você coloca resumo sobre, e aí você coloca o seu tema, seja da disciplina princípio de saúde ou qualquer outra disciplina, psicologia da ciência profissional. Aqui, observe que nessa mesma capa, você vai colocar aqui do lado direito uma síntese do objetivo. Você pode colocar aqui, se for uma pesquisa, você pode colocar, se for no caso uma pesquisa da área da psicologia, você coloca pesquisa realizada sobre orientação do professor Tássio Salles Carvalho, do programa de psicologia da Faculdade Vinícius Paranaense, como parte do processo de formação da disciplina. Aí você coloca aqui o nome da disciplina, tá bom? Observe que você pode colocar resumo realizado sobre, ou você pode colocar pesquisa, ok? Enfim, fique à vontade. Aqui você pode colocar então o nome da cidade, o estado e no finalzinho aqui o ano, tá bom? Então basicamente esse é o formato da capa. Agora vamos para o conteúdo do resumo. Ok? Fechando aqui, vamos pegar aqui, por exemplo, um resumo que já foi entregue de algum colega de vocês aqui, ou de alguma colega. Vamos pegar esse resumo aqui de... olha só aqui a formatação, como tem que estar exatamente como nós mostramos, está um pouco diferente essa. É normal que vocês errem no começo, tá bom? Não se preocupe. Mas a ideia é que vocês possam se aprimorar no desenvolvimento do semestre. Bom, psicomotricidade, a gente podia colocar aqui mais alguma coisa? Acho que não, né? Só isso mesmo, né? Pode colocar só isso ou botar resumo psicomotricidade. Ok. Observe, veja que tem que ter um distanciamento aqui correto em relação a isso, tá bom? E veja também que alguns erros aqui podem ser melhorados. O texto não tem aqui um tab, não foi dado um tab. Toda vez que você pula um parágrafo, você tem que colocar um tabzinho aqui, anunciando a sua tecla, só para você apertar aí, tá bem? Tá bom? Observe, todo parágrafo é preciso que tenha. As citações daqui a pouco a gente vai ver como é que deve ser feito, observe. O resumo apenas de uma página. Ele deve compreender toda a página, tá bom, gente? Não faz menos nem mais. É uma página. Claro, se passar um pouquinho ou reduzir um pouquinho não tem problema, mas é só para você ter uma ideia. Veja também que aqui está desconfigurado. Às vezes uma hora aqui, outra hora aqui. Tá bom? Como é que resolve esse problema? Você vai selecionar o texto. Veja que primeiro tem que dar um tab em cada... Seleciona o texto e vem aqui, na opção do seu computador aí, tem uma opção chamada justificar. Quando você aperta aqui, olha como o texto fica bonitinho, tá vendo? Então, bonitinho. Aí você selecionou o texto, observe que você já fez aqui o distanciamento do parágrafo, ok? Em todas as vezes que você construiu um novo parágrafo. Se você for manter aqui, só segue a partir do ponto. Mas se você for dar um Enter, então a ideia é que você dê um Enter a partir de 3 linhas, mais ou menos, você dá o Enter, tá bom? Depende muito, mas você pode seguir então a rotina. Aí você seleciona e vamos ver qual é a fonte que nós estamos utilizando. A fonte aqui está correta, tá bom? 12. E qual é o tamanho? O tamanho 12 e qual o tipo de fonte? Normalmente é usado o Arial em alguns trabalhos acadêmicos ou o Time New Roman. Time New Roman foi a que eu estou indicando para que vocês possam utilizar. Ela é muito bonita
e muito adequada também para visualização, tá bom? Então mantenham isso. Isso é a terceira coisa que você tem que ver no corpo do seu texto. Outra coisa que você precisa identificar é a questão do espaçamento entre linhas. Tem essa opçãozinha aqui, também em cima, aqui do lado desse painel, tem um espaçamento entre linhas. Observe quando você clica aqui, ele vai perguntar, você quer 1,5, você quer 1,15 ou 1,5, né, tal, 2, tal, enfim, 3. Qual é o espaçamento que você quer? O espaçamento que nós vamos utilizar. Veja, se você apenas clicar aqui, ó, não vai acontecer nada. Para que possa acontecer o distanciamento correto, você tem que selecionar todo o texto, ok? E aí sim clicar. E qual é o espaçamento que nós vamos utilizar? O 1, 1,15 ou 1,5? 1,5, tá bom? Espaçamento 1,5 já está aqui, ela fez correto dessa maneira. Beleza. Agora vamos aqui para o conceito. Observe que ela fez primeira definição na introdução, o que é a psicomotricidade, ok? Depois ela fundamentou aqui com um texto de Lepierre, muito interessante, ok? E colocou o nome em letras maiúsculas e o ano em que ele escreveu isso. Depois de falar um pouco mais sobre psicomotricidade, ela deu mais um fundamento aqui. Isso é muito importante, fazer as referências, né? Você fala um pouquinho com as suas letras, com a sua fala, depois você dá um fundamento. E depois, quando a citação é mais de 3 linhas, galera, e você quer colocar uma citação na íntegra do autor, você vai ter que selecionar, ok? E vai ter que colocar fonte 10. Fonte 10, tudo bem? E vai ter que colocar justificar direito. Você vai ter que colocar isso aqui mais ou menos e ó, tem que dar uma alinhadazinha aqui para o texto ficar organizado. Tá bom? Ok. Observe como ficou tudo organizado agora. Você selecionou e justificou. Ok? Sem reduzir. Veja que essa paradinha aqui, ó. Opa, isso aqui você vai... Quando você mexe aqui e seleciona no texto, ele vai organizando, tá vendo? E se você justificou, ele fica sempre bonitinho assim. Tá bom? Então, espaçamento aqui, essa linha mais ou menos aqui. Tá aqui a citação. Antes, aqui ó, segundo Coste, não precisa colocar aspas, ó, já que você já falou segundo, o homem é o seu corpo. Você já falou que ele está dizendo isso, só que você está fazendo uma citação indireta. Então, a citação direta é assim, é quando mais tem de 3 linhas, você já coloca a citação direta. E você coloca a referência. Se for uma citação indireta, você coloca o nome, o último nome, letra maiúscula, e o ano em que a pessoa escreveu. Para Valesco, veja que aqui está de letra maiúscula, aqui está de letra minúscula. Pode ser usado dessas duas formas, tá bom? Eu sugiro que coloque minúscula. Ok? Costes. Segundo Costes, e aí você segue. Lembrando que toda vez que você fizer uma citação, e na íntegra você pode colocar em 2 linhas, sim, sem contudo baixar aqui até... baixar para aqui. Você só coloca em parágrafo assim quando você tiver mais de 3 linhas. Como aqui tem 2, você pode colocar entre aspas e seguir assim nessa linha, tá bom? Então, a importância da psicologia é que temos que estudar a pessoa como um todo e suas funções cognitivas, motoras e emocionais, sendo essa pessoa um ser biopsicossocial. Veja que ela apresentou o conceito e fundamentou o conceito de psicomotricidade. E no final mostrou a importância para a psicologia, ok? Esse é um bom texto, né? Parabéns aí para essa jovem Flávia. Aqui nesse espaço, veja que tem uma página em branco que você pode colocar, né? A sua experiência de você ter feito esse resumo. Olha, esse resumo, né, foi importante para mim, né? E aí você pode dizer por quê, aprendi, né? Tá. Enfim, você pode discursar de maneira mais... mas ficou muito bom esse aqui. Eu acho que eu peguei aqui na sorte e foi muito bom. Tá bom? Veja que aqui também está com o mesmo problema de formatação. Ok? E aí você tem que vir para cá, justificar e tal. O ideal para vocês não terem trabalho no computador de vocês, eu vou sugerir uma coisa. Né?
vou sugerir que vocês possam pegar o meu modelo lá, porque depois eu vou ensinar melhor para vocês como é que mexe. Esse não é o objetivo do nosso trabalho aqui. Lembrando que sempre aqui centralizado, tá bom? Centralizado, menos essa parte aqui, que deve ser colocada à direita do texto, ok? De maneira organizada. Depois eu explico melhor para vocês como vocês organizarem isso aqui. Não vou explicar agora, tá bom? Mas no modelo lá que eu dei, é isso aí. Então, resumo com a capa e com esse conteúdo, tá bom? Sempre cumprindo os objetivos e as metas, sendo bem objetivo no resumo e apresentando o que é basicamente o que tem que ser feito, tá bom? Sobre a questão lembrando que esse modelo de resumo, de capa, né, esse modelo aqui de capa está disponível no e-mail. Só você colocar modelo de capa lá, você vai ver que tem um modelo de capa todo pronto. Bom, agora em relação aos exercícios, galera, que a gente está fazendo, observe aqui, exercício 1, todo mundo entregou, exercício 2, exercício 3, vocês serão avaliados por esse exercício, cada um vale 2 pontos. E vamos pegar agora com algum exercício aqui da Jéssica Keila, um exercício livre aqui. Peguei um exercício para ver, vamos avaliar como é que está esse exercício. Vamos lá. Olha, ela já fez até aqui o resumir aqui para ficar um pouco maior para vocês. Isso. Veja que ela colocou corretamente o nome dela e o RA, ok? Aí agora colocou questões da atividade 2, Psicologia, Ciência e Profissão. Essa atividade, só um errozinho aqui básico. Deixa eu ver se é atividade 2. Isso mesmo, atividade 2 da disciplina Princípios, melhor, Psicologia, Ciência e Profissão. Você vê que ela colocou atividade 2, Psicologia, Ciência e Profissão, ótimo, beleza? Acertou. Veja que o resumo está bem compactado e bem ajustado. Ok? Seguindo esse modelo. Não está aquele bagunçado assim. E aí depois tem o nome da cidade, o estado em que você fez. E aqui 2018, tudo bem. E aí, mais uma vez, ela colocou aqui Psicologia, Ciência e Profissão, pode colocar o nome de disciplina, ou pode colocar esse nome aqui, ó, que talvez seria bem adequado também a gente colocar questões. Por exemplo, só colocar questões, entendeu? Questões... pode colocar aqui questões, qual foi o assunto que nós tratamos nesse... Só coloca aqui questões, pode colocar questões, tracinho Psicologia, Ciência e Profissão, ou pode só colocar questões, ok? Já que essa página é dedicada especialmente para isso. Eu coloquei essa observação aqui, a questão deve ser respondida após a leitura indicada, você pode tirar ela, porque ela só serviu de instrução, e manter apenas a questão. Aí você coloca questão 1, muito bom, aí você colocou aqui letra A, ótimo, beleza? Sempre um espaçozinho aqui, não mata ninguém. 2, deixar o texto melhor, mais visível. 3, também aqui outro espaçozinho. Ok, para facilitar. Veja que também está muito grudadinho aqui, ó. Dá um espaçozinho aqui só para a gente entender. Beleza? Vamos para o conteúdo agora, avaliar como é que está esse exercício. Bom, colocou em letras maiúsculas aqui, ótimo. E o distanciamento entre as páginas aqui, vamos ver quanto é que tá. Tá 1. Não tem problema. Pode ser 1,15, olha, vai ficar um pouco mais. Ou 1,5, tá bom? Mas pode colocar aqui 1, que tá ótimo também. Não tem, isso aí não precisa aqui nesse trabalho, não. O objetivo não é... mas pode colocar também 1,5. Veja como você achar melhor. Bom, então ela explicou aqui, respondeu objetivamente as questões, tá vendo? Agora, observe uma coisa interessante aqui nessas questões. Percebeu que todos aqui está ajustado dessa maneira? A maneira correta é essa aqui, ó. É você fazer isso e dar um tab. Ok? Veja que o tab está bem alinhado com aqui, ó. Tá vendo? Você encosta, dá um delete voltando aqui, depois dá um tabzinho. Esse é o modelo correto. Veja que ele sai um pouquinho aqui da órbita e depois volta, ok? Mesma coisa aqui. Quando o texto é muito grande, você pode procurar um ponto parágrafo aqui. Veja, o conhecimento científico quando o texto é muito grande, é bom que você dê um ponto parágrafo. Conhecimento científico é resultado, como característica, objetivo sistemático, programado, controlado e passeio de verificação.
Você pode colocar um ponto aqui, ó, ponto. Não, aqui não. E reprodução, facilitando a transmissão e desenvolvimento dos resultados de maneira clínica. De maneira cíclica. Pronto, vamos dar ponto aqui. Um ponto. E agora vamos começar outro parágrafo. Já que é muito grande. É um processo. Ok? Não ficar coisa assim muito... É bom sempre dar um ponto de continuação. E aí, quantos tipos de ciência existem? Foi bem objetivo. Eu perguntei quantos tipos. Ó, os tipos são esses. E pronto. Lembrando que tem as ciências humanas e sociais aqui também. Tá faltando, tá bom? Enfim, esses são os exercícios, tá bom? É isso aí. Beleza. Lembrando que cada um... Depois eu vou falar sobre os prazos e as datas de cada um. Beleza. Salvar aqui dessa nova configuração. Fechou. Agora vamos para as apresentações. Bom, galera, as apresentações vocês devem fazer. Peguei aqui a apresentação. Essa vai ser apresentada ainda, então vamos para um que não foi apresentado. Que já foi apresentado. Aulas, ciclo 1, apresentações dos alunos. Vamos pegar aqui as apresentações e vamos melhorar um pouquinho ela. Tratamento medicamentoso. Observe. À noite, se você colocar um pano de fundo escuro, pode dificultar a visualização. Veja, quando você vai abrir aqui no PowerPoint, vai aparecer as opções Smart. Smart não, formatos. Né? Formatos não, deixa eu ver. Formatos? Thumbs, isso. No meio é esse aqui. Bom, aí você vê que vai aparecer vários tipos de apresentação. Por que as cores aqui são diferentes, galera? Por quê? Porque as pessoas se apresentam de vários turnos. Né? Às vezes de manhã, às vezes de tarde, às vezes de noite. E também para facilitar a visualização. Quando você for escolher um tipo de formato, né, para o seu trabalho, procure um formato que dê para as pessoas visualizar melhor, entendeu? Sempre os de fundo branco como esse aqui, ó, eles são muito mais claros na visualização. Você vai escolhendo um. Lógico que ele perdeu a formatação aqui, então a regra sempre é essa. Toda vez seleciona todo o arquivo, ok? Vem aqui na página inicial home e ó, formata. Deixa justificado, veja que está tudo errado aqui, assim. Errado o formato. O uso. Então, você tem que dar uma organizada nisso aqui, porque o negócio tá... Isso, deu uma organizadazinha aqui, ó. Ou encosta tudo para cá, sempre justificando os seus textos, tá bom? Ok. É porque tá um pouquinho no formato do PowerPoint. Vamos manter aqui, a mesma coisa aqui, ó. Tá um pouquinho desorganizado por causa da formatação. Ok? Nesse caso ele pede aqui, sempre justificando e sempre dando um tabzinho aqui para organizar, tá bom? O espaçamento você pode escolher também, qual espaçamento você achar melhor para... Opa, deixa eu voltar aqui, apertei errado. Aqui tá 1, você pode colocar de 1,2, tá bom? Fique à vontade. E aí veja, tá bom? Quantas imagens... Deixa eu afastar essas imagens para você verem aqui. Observe que aqui do lado tem as opções de você escolher aqui. Quando você quiser colocar uma imagem, ó, tem as opções. Então procure colocar dentro desse modelo. Deixa eu voltar aqui e deixar tudo como estava. E vão organizando, né? Mesma coisa isso aqui, galera. Ó. Procurar ver o espaçamento direitinho. Ok? Olha. Aqui. Tudo organizadinho aqui, tá vendo? Seleciona, ajusta. Sempre justifica, tá bom? Observa direitinho o que tá faltando aqui e tal. Nesse caso, a gente vai ter que substituir esse aqui. Se você quiser diminuir a fonte, só sempre selecionando e diminuir a fonte. Só que você não pode colocar a fonte nem muito pequena e nem muito grande.
Então, o ideal é a partir de 14, já que é PowerPoint. Quando for muita coisa assim, aí vocês tiram aqui, né? Dá um Ctrl, no caso de vocês é Ctrl X, né? O meu Command X. E abre um outro slide aqui, coloca dentro, ó, tá vendo? E pega isso aqui e continua aqui em cima, né? Para não ficar muita coisa num só slide. E vocês... E aí vai organizando direitinho a partir do tipo de texto. Não coloquem muita coisa no PowerPoint, para não ficar muito cansativo na visualização. E nem coloque muito pouca coisa. Coloque o suficiente para você ir se dirigindo. O PowerPoint é para você se dirigir. Para você, já que você não tem uma colazinha no papel, você coloca a colazinha no PowerPoint, que é para te orientar no processo de desenvolvimento do tema, tá bom? Lembrando que isso aqui tem que sair daqui da formatação, é outro slide, tem que formatar de outra maneira. Então aqui vai ter que ser organizado novamente. Tá vendo que tá muito aqui, ó, preto, lilás, então não dá para isso aqui, tá bom? Então procurem fazer um PowerPoint legal, adequado. Eu procuro, vou dar um exemplo aqui dos meus, vou salvar isso aqui. Eu procuro nos meus aqui sempre fazer o seguinte, pegar um meu aqui, que eu já dei aula para vocês. Deixa eu ver aqui. IAP. Vamos colocar aqui princípio de saúde, ciclo, aula biológica. Veja que eu coloco um pano de fundo aqui bem claro, para todo mundo visualizar, né? Vamos ver como é que ficou os meus aqui. Aí no final eu coloco uma frasezinha bem legal, tal. Coloco imagens, que às vezes uma imagem vale mais que 1000 palavras. Ó. Em vez de falar sobre autismo, tal, eu já coloco uma imagem que me lembra isso. Em vez de falar que as emoções estão ligadas ao corpo, eu coloco uma imagem, todo mundo já vai entendendo. Ó. Em vez de falar sobre autoimagem corporal, explicar, eu estudo e mostro a imagem e automaticamente já vou explicando. E assim sucessivamente, explicando a partir de dados, isso é muito importante. Agora, quando eu quero, depois de falar, né, algumas pessoas talvez não consigam fazer isso de maneira direta, assim, mas todos nós podemos isso, só estudar um pouco e olhar a imagem, você já associar a imagem ao conteúdo, fica mais dinâmico. E quando eu vou coloco menos coisa possível, observe que eu faço isso. Ó. Se eu vou explicar sobre os termos relacionados ao corpo, eu não coloco os termos relacionados ao corpo. O nome corpo, físico e biológico é a mesma coisa, eu coloco termos, coloco imagenzinha e vou embora. Em vez de falar, o corpo é composto pelas estruturas, dimensões, fenótipos, composições, eu mostro um gráfico, coloco as estruturas como se fosse um corpozinho aqui, entendeu? Em vez de falar, ó, a composição corporal segundo Hang é isso e isso, eu coloco imagem, fica bem mais divertido assim, ó. E as pessoas conseguem entender melhor. Aqui, eu coloco uma imagenzinha aqui, o que é estrutura endomórfica, né? Estrutura mesomórfica e ectomórfica, tá vendo? E aí eu vou organizando basicamente isso. E eu costumo também fazer o seguinte, galera, sempre depois que eu dou uma visão geral, o que é que eu faço? Eu dou uma visão geral, através de gráficos, e depois eu explico cada um deles. Veja, composição está aqui, tá vendo? Composição está aqui também, ó. Só que aqui eu não coloco a definição, não explico, eu só coloco o geral. Depois que eu dei o conceito geral de tudo, aí eu vou explicar tudo. Aí eu vou explicar a composição, que é composto aí. E depois da composição, eu pego a imagem de um átomo, de uma molécula, de uma célula, do tecido de um corpo na internet e coloco átomo, átomo, molécula, célula, tecidos e corpo. Tá vendo? Aí o corpo é subdividido em... né? Tá. Aí depois, agora, veja que aqui no começo, na introdução, eu dei uma visão geral através de um gráfico do que é a composição. E lá na frente eu expliquei. Aqui eu dei uma visão geral do que é as estruturas. E lá na frente eu expliquei. Tá vendo? Estruturas. Agora que eu vou explicar. Ó. Estruturas. Refere-se às proporções, formas, tipo de corpo. Bem objetivo. Aí tipos físicos dominantes, aquilo lá. As pessoas já estão com a imagem na cabeça e já viram. Pá. Ok? Aí coloco outra imagem para reforçar o que eu já disse. Outra imagem, tá vendo? Dimensões. Veja que eu já falei de dimensões lá, né, no começo. Vocês viram? Aqui, ó, as dimensões corporais. Então, já expliquei as composições de exemplos e ilustrações. De exemplos de definir de ilustrações. Aqui a mesma coisa. Dimensões, eu dei estrutura geral.
E lá na frente, o que eu fiz? Eu expliquei isso, agora o que é dimensão, e coloquei as partes das dimensões corporais. E assim eu fiz com o fenótipo, e deixo também exemplos, imagens. Sempre essas imagens, os exemplos são muito bons para a galera entender. Entendeu? E é isso aí. Aí no final eu fiz um resumo da aula anterior e fechei com definição e tal. Aí beleza. Beleza, galera? Como fazer um PowerPoint? É isso aí. As apresentações, não esqueça, quanto mais você domina o conteúdo, melhor será a sua apresentação. E quanto mais você consegue controlar a sua ansiedade, é bom para você. Para finalizar, os prazos de entrega. Galera, fiquem atentos a isso. Eu já mandei no e-mail, mas vou revisar novamente. IAP, vem aqui. Tem 3 maneiras de você ver os prazos. A primeira maneira é você vindo aqui no YouTube, ó, e colocando, vai no YouTube e coloca. Vamos dar um exemplo aqui. Disciplina, princípios de saúde. Se você está fazendo disciplina de princípios de saúde. O que é que vai aparecer? Vai aparecer toda a explicação, tal, eu falando. Tá vendo? Aí você pode adiantar um pouco aqui, ó, e já ir direto para saber as datas, porque aqui eu já mostro data de tudo também. Ó. Olá, gente, tudo bem? É um prazer. Aqui ó, atividade prática e tal. Depois eu falo das datas, quer ver? Ó? Da disciplina Vale Frações, eu vou te dar o seu. E logo você vai conhecer. 2 dicas acadêmicas, tá vendo aqui, ó? Essa aula é importante que todos assistam, caso alguém tenha dúvida da nossa metodologia, tá bom? Olha aí as datas, tá bom? Enfim, tá aqui, tá no YouTube. Se você colocar disciplinas... Agora vamos para disciplina Psicologia, Ciência e Profissão. Aí você vem aqui, ó, e vê todos... 4 pontos, seguinte. Tem explicando tudo e tem as datas de tudo aqui, explicando também como fazer melhor. Beleza. Então você pode ver pela internet. Segunda opção de você ver. Você pode ver pelo... materiais dos alunos que eu enviei para vocês. Psicologia de profissão, por exemplo. Eu mandei para vocês algumas coisas. As atividades eu enviei e tal. O cronograma. Esse cronograma aqui é filé demais. Muito bom. Por quê? Ele mostra tudo o que vai acontecer do primeiro dia de aula, que é Psicologia, Ciência e Profissão, até o último. Tá vendo? Ó. Tudo que vai acontecer, galera. O semestre inteiro, tá tudo aqui, já mastigadinho. Tá bom? Agora, aqui que tá o filé, ó. Aqui que tá o bom. Olha aqui, ó. Todas as datas de você que tem que entregar, ó. O exercício 1, você entregar aqui. Exercício 2, exercício 3, 4 de setembro, que é sobre orientações teóricas. Exercício 4, você vai entregar tanto. Tá vendo? E aqueles que perderam os primeiros aqui, eu fiz um exercício bônus, que eu vou entregar só depois do dia 16 para você tentar diminuir a sua perda das aulas, tá bom? E das notas. E aí tem os seminários de promoção de saúde. Aqui é quase uma colazinha assim para você. Você deveria colar isso aqui na porta do seu quarto. E aí ficaria assim, ó, seminário de promoção de saúde, mais resumos compartilhados, 4 pontos. Beleza? Olha aí. 4 pontos, galera. A sua apresentação você deve fazer. Repito. Você foi sorteado em um dos temas. Então fique atento. Por exemplo, você pegou aqui Psicologia do Esporte. Então, você vai apresentar um seminário para a turma, mas o mais importante é você fazer a pesquisa, fazer um resumo, anexar um artigo. Não esqueça disso. Resumo. Você compartilha com o artigo, como eu expliquei no vídeo anterior. Tá bom? Tanto na disciplina Princípios de Saúde, quanto na disciplina... Okay. E aqui vem a data, por exemplo, você vai apresentar, você que faz parte desse primeiro ciclo, você vai apresentar esses temas que já foram sorteados para você, vai apresentar para a turma dia 22 e vai compartilhar até dia 21, ou seja, os colegas de vocês têm que ter acesso ao conteúdo um dia antes, no mínimo, para ler o resumo e para se preparar para a aula que vocês vão dar, entendeu? Então, por isso que vai ser impossível aceitar os compartilhamentos após as datas. Exatamente porque o objetivo principal do compartilhamento não é você mandar para mim. O objetivo é que os colegas de vocês possam ter acesso ao conteúdo e compreender o conteúdo, tá bom?
E lembre-se que se você compartilhar até o dia 21, você vai receber 2 pontos. Compartilhar o resumo. Se não, você já vai perder 2 pontos aqui. E os outros 2 aqui tem a ver com a apresentação. Tá bom? Então fiquem atentos para isso. A avaliação final vai ser só 21 de novembro, aqui no caso da disciplina Psicologia e Ciência de Profissão. E o ponto que você pode ganhar está associado ao ponto bônus de atividade, uma nota da média geral. Isso aqui é muito importante, ajuda muito, galera. É a questão de você divulgar os cursos que a gente vai fazer como turma para todo o IAP e, é claro, o relatório de participação nas ações de promoção de saúde, que são isso que eu já falei, né? Que a gente vai fazer tanto as ações que a gente vai fazer no campus e a entrevista. Não esqueça da entrevista com o profissional de psicologia. Você vai perguntar para ele algumas coisas. Professor, o que é que eu vou perguntar para um profissional de psicologia? Você pode fazer algumas perguntas a serem feitas. Curiosidades que você tem acerca da profissão, por exemplo, em que você trabalha, ou daqui em que você trabalha. Qual a média salarial, né? Quanto o profissional de psicologia ganha, né? Qual a média salarial da sua área? Não pergunta assim para a pessoa, não. Quanto é que você ganha? Não fala assim, não, gente. Mas você pergunta assim, qual é a média salarial de um psicólogo que trabalha, por exemplo, no hospital, como você, sei lá, psicologia hospitalar, né? Sei lá. Aí você faz várias curiosidades. Se você não tem um roteiro do que perguntar, você acha que você precisa, pode me mandar para mim um e-mail que eu mando para você alguns questionamentos que você pode para começar a conversa aí, tá bom? Com os profissionais. Ok. Beleza. Então, as datas, as ordens, também tá no e-mail isso aqui, ó. Ordem das apresentações. Gente, preste atenção. Olha que importante isso aqui, ó. O primeiro a apresentar no dia 22 vai ser a Rafaela, que vai ser, inclusive, hoje. Ela vai falar sobre neurociências e neuropsicologia. Ok? E ela vai apresentar primeiro, depois vai vir segundo, terceiro, quarto. Depois vem o Eugênio, como tá aqui, ó. Até... São 6 pessoas que vão apresentar nesse dia. No dia 21, que é hoje. Ok? Que será essas pessoas aqui. Rafaela, Eugênio, Silmara, Flávia, enfim. Aí no dia 12, mesma coisa. Você vê que até... Você pode entregar antes para seus colegas. Mas é até 21 dias. Ou até um dia antes da apresentação, tá vendo? Compartilhamento. Com o artigo, o resumo mais o artigo. Por falar nisso, eu vou até abrir aqui para ver como os colegas têm feito, ó, só para você ter ideia. Como é que a galera tem feito isso, ó. IAP, Ciência, Psicologia de Saúde, pontuações, artigos e resumos. Olha o que a Eugênia fez, um exemplo aqui, ó. A Eugênia deu resumo sobre atividade física e compartilhou um artigo em PDF, tá bom, gente? Salva em PDF lá no seu computador e anexa juntamente isso aqui no e-mail e manda. Gabriel fez a mesma coisa, Flávia, a Stephanie aqui também, tá bom? Beleza. Que mais? Que mais, galera? Prazos, né? Voltamos aqui aos prazos. Então tem aqui as atividades que tem que entregar, que eu sempre mando no e-mail da turma. O cronograma geral, que você pode ter acesso também, que está pelo e-mail da turma. Eu dei impresso também no primeiro dia de aula. Inclusive você pode ver tanto no YouTube, tanto nesse arquivo virtual, quanto no impresso que eu dei na sala de aula. Se você não tiver condições, você imprime. A ordem das apresentações, já vimos aqui. Ok? E ainda eu mandei o plano de ensino. O plano de ensino, eu tanto mandei da disciplina aqui, Psicologia e Ciência de Profissão, fala do o que é a disciplina, o que é que ela vai tratar, os objetivos, como é a formação, qual o conteúdo, qual a metodologia que é a sala de aula invertida, né, que a gente está utilizando. E aqui, ó, observe que também é um método de avaliação, tudo organizado, tá bom? As biografias, todas essas biografias básicas aqui têm materiais impressos na biblioteca. Se você pedir esse livro aqui na biblioteca, você vai receber na biblioteca a versão impressa deles aqui, tá bom? E tem bibliografia complementar, que é o que eu mando também via e-mail para vocês não gastarem com xerox. Tá bom? Aí, se quem quiser xerocar, é só mandar imprimir no pendrive, tá bom? Aí depois eu apresento aqui, ó, está aqui, que eu mandei para vocês também, o
o plano de aula, que tem a ver com a data, os objetivos da aula daquele dia, o conteúdo da aula daquele dia e as estratégias que serão utilizadas naquele dia pedagógicas. E a referência que nós vamos utilizar para aquela aula. Só para você ter ideia, vamos para hoje. Hoje é 22 de agosto, tá vendo? Ó? Hoje o objetivo é compreensão, objetivo da aula, compreensão geral sobre as áreas da psicologia. Então hoje nós vamos começar com 6 temas. Qual a estratégia nós vamos utilizar? Seminário, que vai fazer parte do ciclo 1. E qual é a referência que a gente vai ter que estudar para essa aula? Os resumos que foram compartilhados pelos colegas. Imagino que vocês também já receberam a esta altura, até ontem, né? Ok, tá bom? E assim sucessivamente também tem esse acesso aqui para vocês. Então fique atento com os prazos, tá bom? Qualquer dúvida, Tássio Sales Carvalho. Você pode colocar no e-mail tassiosales.iap@gmail.com. Beleza, galera? Esse é meu e-mail, Tássio, só abrindo aqui pra gente finalizar. Tássio, aqui eu tenho alguns e-mails, esse é um e-mail específico para vocês. Tá aqui o e-mail, Tássio Sales. Ó, chegou até algumas atividades aqui que eu vou ter que ver daqui a pouco, beleza? Galera, ótimo estudo para vocês. Foi bom você passar esse tempo agora verificando tudo isso. E não esqueça, tá bom? Uma frasezinha para terminar a nossa conversa de hoje. É muito importante você saber de que nenhum gesto de gentileza, por menor que seja, é perdido. Seja bondoso, seja querido, seja amigo, ame as pessoas, comece com as pessoas próximas a você. Um grande abraço e até breve.